Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Aurélio Burré, sou professor de Direito Civil e dou aula há mais de 10 anos em cursos preparatórios e é sempre um prazer estar de volta aqui no CPURES para lecionar agora nesse curso intensivo para a prova do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Antes de mais nada, antes de explicar para vocês como que vai funcionar a metodologia do nosso curso de civil, eu quero me colocar inteiramente à disposição de vocês para tirar dúvidas, trocar uma ideia. Você pode fazer críticas, sugestões, elogios, fique à vontade. E você tem um canal direto comigo. Você pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, @professor_Aurélio Burré. Lá no Instagram, além de ser um canal bom para a gente conversar, você pode mandar um direct, eu posso responder mais rápido gravando um áudio. Tem a possibilidade também de você seguir as minhas dicas que eu coloco no feed do Instagram, nas lives do Instagram e no IGTV, o meu canal no IGTV. Então, dicas resolvendo questões de prova, falando de jurisprudência, selecionando temas de direito civil para trabalhar. Pode também me adicionar no Facebook, Aurélio Burré, e me seguir, por favor, no meu canal no YouTube. Tem algumas aulas gravadas lá no meu canal no YouTube, Aurélio Burré, e também no Periscope. O Periscope, gente, é um aplicativo de lives. Eu faço normalmente simultaneamente com o Instagram. Qual é a vantagem? O Instagram fica salvo apenas por 24 horas. No Periscope fica salvo indefinidamente. Então, se você entrar agora no Periscope, me seguir e procurar lá os vídeos recentes, você vai ver mais de 200 vídeos lá com temas discutindo direito civil de maneira profunda, antecipando questões de prova, que é o nosso objetivo aqui também. Bom, vamos falar como que vai funcionar a nossa metodologia aqui, como é que nós vamos estudar. Bom, você, além de tudo, antes que eu me esqueça, além desse canal de comunicação direta comigo, né, você tem a central de dúvidas do CPURES, que você pode explorar à vontade. E quanto à metodologia, será que é possível trabalhar direito civil inteiro no número de aulas que nós temos? É claro que não. Estamos num curso intensivo. Agora, é possível sim trabalhar os pontos mais importantes para a sua prova. Então, como professor, a minha função é selecionar os pontos que eu considero mais importantes para a prova que você vai fazer, para a prova da magistratura do TJ Mato Grosso do Sul. Então, qual é a grande questão que se coloca aqui? Se a gente for colocar uma lista no papel de pontos importantes, são inúmeros também. Então eu tenho que fazer escolhas. E a minha escolha, que tem se mostrado vitoriosa ao longo dos anos, é escolher aqueles pontos. Primeiro, critério, tem mais chance de serem cobrados em prova. Segundo critério, desses que têm mais chances, aqueles que sozinhos vocês teriam maior dificuldade para estudar. Aqueles que são mais difíceis, aqueles que você levaria mais tempo para revisar, para estudar, para aprender. Então, essa é a nossa função em sala de aula. Trabalhar o que tem mais chance de cair, o que seria mais difícil, o que você levaria mais tempo. Então, eu vou trabalhar aqui em sala de aula conceitos, teorias, classificações. Ah, professor, mas primeira fase cai basicamente letra de lei. Se engana quem acha isso até hoje. Já foi assim. Agora, a maioria das questões de prova, ela cobra, o fundamento está na lei, mas cobra o seu entendimento da matéria para você acertar a questão. Então nós vamos trabalhar pontos da letra da lei, claro, mas não vou ficar aqui lendo a lei. Eu vou ensinar vocês a determinada matéria e trabalhando diferenças, comparando institutos, trabalhando os pontos teóricos que caem, que não estão diretamente na lei. Então, mostrando como tudo pode cair na prova. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, meu objetivo é que você tenha um excelente caderno de revisão, de intensivo para essa prova. Por quê? Somado ao nosso caderno, você recebe material de apoio do CPURES, que você deve ler. É um material de apoio que alguns pontos vão repetir coisas que nós vamos falar aqui e vai trazer outros pontos que nós não vamos falar. E aí você tem um somatório. Além disso, você recebe as questões que você deve fazer e deve prestar muita atenção nos comentários, nas respostas, vendo o artigo que fundamenta a questão, vendo o ponto doutrinário que fundamenta. E claro, gente, não dá para uma prova
sem estudar a jurisprudência do STJ e do STF. Os informativos devem estar em dia, vocês podem acompanhar aí no próprio site do STJ, do STF, no Dizer o Direito, mas é importante que você esteja em dia. Claro que também nós vamos trazer jurisprudências relevantes aqui ao longo da aula. Ao longo da aula também, além das questões que estou recomendando que você faça, eu vou sempre trazer questões ao longo da aula para exemplificar aquilo que eu acabei de ensinar, para mostrar como o tema é cobrado em prova. Então, nesse quesito, eu não me preocupo em trazer provas da magistratura, provas do Mato Grosso do Sul, não. Porque eu quero ser didático, eu quero mostrar como o tema pode cair. Então não se assuste, durante a aula a gente vai trabalhar questões da defensoria, do MP, de delegado, porque eu quero mostrar como que o tema é cobrado. Não é um simulado, é para ter fins didáticos. Agora, claro que é importante que você saiba que a gente vai focar aqui na nossa prova Mato Grosso do Sul, tá certo? Esse é o nosso objetivo. Bom, quis fazer esse bloco de apresentação aqui, essa parte inicial de apresentação, digamos assim, para a gente agora entrar definitivamente na matéria de Direito Civil. Então, estamos todos prontos? Vamos começar a estudar Direito Civil? Vamos começar pela pessoa natural. Ingressar no estudo da pessoa natural. E para entender bem o que é pessoa natural, você precisa compreender que pessoa é um gênero que vai englobar tanto pessoa natural como pessoa jurídica. Então, pessoa é sinônimo de sujeito de direitos e obrigações. Toda pessoa é sujeito de direitos e obrigações. Tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica podem titularizar relações jurídicas. Mas existe algo em comum entre a pessoa natural e a pessoa jurídica que fazem com que elas possam titularizar essas relações jurídicas. Ambas detêm a chamada personalidade jurídica. Então, vamos ingressar no estudo da pessoa natural entendendo o que é personalidade jurídica. Veja, personalidade jurídica, o conceito mais clássico possível, é aquele que vai dizer que personalidade jurídica é a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Personalidade jurídica é a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Então veja só, uma criança de 3 anos de idade pode comprar um imóvel de R$1 milhão, figurar como compradora lá na escritura pública de compra e venda? A resposta é sim, ela pode. Ela não vai poder fazer isso sozinha, porque ela não tem capacidade jurídica, nós vamos ver. Mas como é uma criança de 3 anos de idade, já é uma pessoa, já tem aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Então pode comprar um imóvel sim. Tá certo? Bom, você precisa saber quem são os entes despersonalizados. Por que esse nome, entes despersonalizados? Porque são aqueles entes que não são dotados de personalidade jurídica. Entes despersonalizados são aqueles que não têm personalidade jurídica, mas por uma concessão do ordenamento jurídico podem praticar determinados atos que são atinentes à sua própria existência. Exemplo de entes despersonalizados, pode ser uma questão de prova: condomínio, massa falida, espólio. O condomínio, a massa falida, o espólio não são nem pessoa natural, nem pessoa jurídica, mas podem praticar certos atos. Por exemplo, o condomínio, ele pode comprar materiais de limpeza, pode celebrar contratos de prestação de serviço para a reforma da fachada de um prédio, tem relações trabalhistas com seus empregados, paga tributos, pratica determinados atos jurídicos, mas não é pessoa, nem pessoa natural, nem pessoa jurídica, é um ente despersonalizado. O espólio também pode alienar bens que compõem a herança com autorização judicial.
Condomínio, espólio, massa falida podem estar em juízo como autores e réus, ou seja, muito embora eles tenham o que Pontes de Miranda dizia, personalidade judiciária, eles não têm personalidade jurídica. Tem personalidade judiciária porque podem atuar em juízo, mas não têm essa aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Mas você precisa compreender também não apenas o que é personalidade jurídica, mas entender também o que seria a chamada capacidade jurídica. Capacidade jurídica é a medida da personalidade jurídica. Capacidade jurídica é a medida da personalidade jurídica. É a maior ou menor extensão dos efeitos da personalidade de uma pessoa. Veja só, eu não tenho como ser mais ou menos pessoa. Ou eu sou pessoa, ou eu não sou pessoa. Ou eu tenho personalidade jurídica, ou não tenho personalidade jurídica. Agora, eu posso ter mais ou menos capacidade. Por isso que a capacidade jurídica vai se subdividir em capacidade jurídica de direito e capacidade de fato. Capacidade jurídica de direito ou de gozo e capacidade de fato ou exercício. A capacidade jurídica de direito, ela coincide com a personalidade jurídica, com o conceito de personalidade jurídica. Por quê? Porque é a maior extensão dos efeitos dessa personalidade. Então, se você tem personalidade jurídica, tem uma aptidão genérica para contrair direitos e obrigações, você vai ter capacidade jurídica de direito. Desde o nascimento você já tem essa capacidade. Agora, nem todos vão ter capacidade de fato ou de exercício. Por quê? A capacidade de fato ou exercício é a possibilidade de exercer por si só os atos da vida civil. E quem é que não tem capacidade de fato, então? Os incapazes. Aqueles incapazes do artigo 3º, os absolutamente incapazes, e os relativamente incapazes do artigo 4º do Código Civil. Veja só, no exemplo que eu dei, uma criança de 3 anos de idade pode comprar um apartamento de R$1 milhão, figurar como compradora numa escritura pública de compra e venda? A resposta é sim, porque ela, sendo pessoa, já tem uma aptidão genérica para contrair direitos e obrigações, tem personalidade jurídica, tem capacidade de direito desde o nascimento, porque é justamente essa aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Por isso que alguns autores, como Carlos Roberto Gonçalves, vão dizer que a capacidade, o conceito de capacidade de direito coincide com personalidade jurídica. Mas essa criança de 3 anos de idade, apesar de poder comprar o imóvel, não vai poder fazer isso sozinha, porque ela tem 3 anos, é absolutamente incapaz, deverá estar representada por seus pais. Entenderam a lógica? Muito importante isso. Aliás, já vale, a gente vai estudar as incapacidades, mas já vale aqui o destaque. Veja só, os absolutamente incapazes do artigo 3º, como eles são incapazes, como eles não têm capacidade de fato, para praticarem atos jurídicos, eles precisam estar representados. Tá certo? Os relativamente incapazes do artigo 4º precisam estar assistidos. Anote aí, quando um absolutamente incapaz do artigo 3º pratica um negócio jurídico sem estar representado, esse negócio jurídico é nulo. A sanção é nulidade absoluta. Artigo 166, inciso 1º. Agora, quando um relativamente incapaz do artigo 4º pratica um negócio jurídico sem estar assistido, esse negócio jurídico será anulável. A sanção é a nulidade relativa. Artigo 171, inciso 1. Tá certo? Então você percebe
que a representação é um instituto que visa suprir uma incapacidade absoluta. Já a assistência visa suprir uma incapacidade relativa. Agora, não vamos ficar apenas nesses conceitos básicos. O que seria a chamada legitimação? Vou pegar um exemplo aqui, mas antes do exemplo vamos definir. Legitimação seria uma capacidade específica para certos atos. Uma capacidade específica para certos atos que vão exigir uma autorização especial ou a ausência de uma limitação circunstancial. Entenda, exemplo, João tem 40 anos de idade, é plenamente capaz, ou seja, tem capacidade de direito, ele de fato é plenamente capaz, e ele tem um único imóvel e 2 filhos. Será que João, tendo 2 filhos e apenas um imóvel, ele pode vender esse imóvel para um amigo sem autorização dos filhos? A resposta é sim. O apartamento é dele, ele pode vender para quem ele quiser, não precisa da autorização dos filhos. Não há problema aqui. Agora, será que ele pode pegar esse imóvel e vender para o seu filho mais novo? Ele até pode, mas para fazer isso ele vai precisar da autorização dos demais descendentes e do cônjuge. Ou seja, ele tem capacidade plena, ele pode vender para quem ele quiser o apartamento. Só que para vender para um dos seus filhos, especificamente para esse ato, ele precisa de autorização dos demais descendentes e do cônjuge. Por quê? O artigo 496 diz, artigo 496, é anulável a compra e venda de ascendente para descendente sem o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge. Então veja, o que faltaria para João aqui? Faltaria para ele legitimação, legitimidade para esse negócio. Não é um problema de personalidade jurídica, não é um problema de capacidade jurídica. O que ele não teria era legitimação. Ele só estará legitimado se os outros autorizarem. Entenderam a lógica? Importantíssimo isso. Vamos ver como é que esses temas básicos são cobrados em provas. Muitas vezes os alunos falam, poxa, eu vejo isso desde a faculdade, mas é importante para concurso. Veja só, prova de juiz federal TRF4 2014. Vamos colocar aqui na tela para vocês. Já está no seu material de apoio também. Sempre importante acompanhar a aula. E diz assim: a incapacidade é a restrição legal aos atos da vida civil. Tá certo isso? Sim. Se você é incapaz, você tem uma restrição, porque você não tem capacidade de fato. Sendo esta, na ordem jurídica brasileira, exclusivamente de fato ou exercício. Veja só, a incapacidade ela é exclusivamente de fato ou exercício. Você pode ficar na dúvida às vezes, mas a resposta é sim. A incapacidade é uma restrição e na ordem jurídica brasileira só há que se falar em incapacidade de fato ou exercício. Não existe incapacidade de direito. A capacidade de direito todos nós temos desde o nascimento, mas nem todo mundo tem capacidade de fato ou exercício. Então, os incapazes são exclusivamente aqueles que não têm capacidade de fato ou exercício. Essa alternativa aqui, assertiva, estaria correta. Bom, nós analisamos esses conceitos de personalidade jurídica, capacidade jurídica, legitimação, vimos como o tema foi cobrado em prova. Agora precisamos trabalhar também o início da personalidade jurídica da pessoa natural. Quando que eu posso afirmar que a pessoa adquire personalidade jurídica? Em qual momento é adquirida a personalidade jurídica da pessoa natural? Bom, nós temos diversas teorias. As principais, aquelas que mais caem em concurso, são teoria natalista e teoria concepcionista. Vamos fazer um raciocínio lógico, silogístico aqui, partindo de premissas maiores para menores,
para a gente entender e não esquecer mais essas teorias. É um tema batido? É um tema que você já viu várias vezes? Provavelmente sim. Mas por isso mesmo você tem que saber dar uma aula sobre esse tema. Diferenciar bem as duas para não ser surpreendido em prova. Então eu criei um esquema lógico para você colocar na sua cabeça. Vamos primeiro pela teoria natalista. Pela teoria natalista, o início da personalidade jurídica se dá com o nascimento com vida. É a partir do nascimento com vida que a pessoa adquire personalidade jurídica, essa aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. E aí, você precisa saber, quando que se dá o nascimento com vida? O nascimento com vida se dá com o primeiro ingresso de ar nos pulmões, com a primeira respiração. Assim se dá o nascimento com vida. Logo, um raciocínio lógico. Se a personalidade jurídica só é adquirida com o nascimento com vida, o nascituro, o bebê na barriga da mãe, já tem personalidade jurídica? Para a teoria natalista, não. E é assim que vai cair na prova. É controvertido. Como é que cai numa prova de primeira fase objetiva, por exemplo? Afirmando, para a teoria natalista, o nascituro não é pessoa. Tá certo? Tá certo. Ele não tem personalidade jurídica, ele não é pessoa para a teoria natalista. Porque pessoa só depois do nascimento com vida. E se o nascituro não é pessoa, ele é o quê? Para a teoria natalista, o nascituro é apenas parte do corpo materno. Se ele não é pessoa, ele é apenas parte do corpo materno, repito, para a teoria natalista, ele não tem direitos. Ele teria apenas expectativa de direitos que seriam confirmados com o nascimento com vida. Entenderam? Não fica preocupado qual a teoria adotada, porque é controvertido. Preste atenção em qual teoria está sendo afirmada na sua prova. Para a teoria natalista, o nascituro não é pessoa. Marca certo. É isso. Não tem direitos? Não tem direitos. Fundamento da teoria natalista. Artigo 2º do Código Civil, primeira parte. Artigo 2º do Código Civil, primeira parte. Agora, vamos ver a teoria concepcionista. Para a teoria concepcionista, o início da personalidade jurídica se dá, como o próprio nome indica, desde a concepção. É com a concepção que já há ali uma pessoa que é adquirida personalidade jurídica. E aí fica a pergunta, quando que se dá a concepção? E a concepção se dá com a nidação. A nidação do embrião no útero materno. É a fixação do embrião no útero materno. Assim se dá a concepção. Nas primeiras semanas após a fecundação ocorre a nidação. Então eu posso concluir que o nascituro, o bebê na barriga da mãe, para a teoria concepcionista, ele já é uma pessoa, porque ele já tem personalidade jurídica. Essa é a ideia. Essa é a ideia da teoria concepcionista. Então, se o nascituro já é uma pessoa, ele já tem direitos? Para a teoria concepcionista, sim, ele já tem direitos. E podemos citar alguns dos direitos do nascituro, como, por exemplo, o direito de ser donatário. Eu posso doar um apartamento para o filho que a minha irmã carrega no ventre. O nascituro tem direito de ser herdeiro legítimo e testamentário. O nascituro tem direitos da personalidade, direito a uma gestação saudável e pré-natal. Então, são muitos direitos de fato. E qual é o fundamento da teoria concepcionista? A teoria concepcionista vai dizer que o fundamento está no mesmo artigo 2º do Código Civil, mas na sua segunda parte, que diz assim: a personalidade jurídica da pessoa natural começa com o nascimento com vida. Aí a segunda parte, estando resguardados desde a concepção
os direitos do nascituro. Não vão perguntar na prova para você qual a teoria adotada pelo Código Civil, qual a teoria que prevalece, mas você precisa entender que para a jurisprudência, para o STJ, é adotada a teoria concepcionista. Isso pode ser afirmado na prova. Então, existe uma aplicação prática do reconhecimento dos direitos da personalidade do nascituro. A teoria concepcionista vai dizer que o nascituro não tem direitos patrimoniais ainda. Esses vão ser confirmados com o nascimento com vida. Mas os direitos da personalidade eles já teriam. Então, veja só. Aqui, o STJ no informativo 360, informativo antigo mesmo, mas só para você ver a relevância do tema, reconheceu o dano moral em favor do nascituro pelo falecimento do seu genitor. Veja só, o pai de família morreu em razão de um acidente de trabalho por culpa do empregador e deixou esposa e 2 filhos. Bom, naturalmente, a esposa e os filhos podem pleitear uma indenização pela morte do seu pai, do chefe de família ali, no caso. Não que todo pai seja chefe de família, mas nesse caso específico era. Mas pode pedir indenização pela perda do genitor. Ninguém discute isso. O problema é que quando ele morreu, ele deixou esposa e 2 filhos e tinha um filho no ventre da sua esposa. Sua esposa carregava um filho no ventre. E aí, esse que não era nascido ainda quando o seu pai faleceu, também tem direito, tal qual os irmãos já nascidos, a pleitear dano moral. Lembrando que dano moral é lesão a direitos da personalidade. E a resposta do STJ é sim. Ele, tal qual os outros irmãos, sofreu a perda de um parente. Vai variar muito o critério de indenização, o valor, mas não há dúvida que sofre dano moral. Por exemplo, tem decisões que entendem que aquele que estava no ventre materno, que não sentiu a dor da perda, merece um dano moral menor do que os irmãos que já eram nascidos. Mas vai ter julgado que vai dizer que aquele que sequer chegou a conhecer o pai tem um direito a um dano moral maior, um valor maior. Mas isso daí não vai ser cobrado em prova. O que vai ser cobrado em prova é que reconhece-se sim dano moral ao nascituro, ou seja, o STJ adotando a teoria concepcionista. E eu deixei outro julgado do informativo 547 no material de vocês, falando exatamente também de outra situação com relação ao DPVAT, a indenização por DPVAT. Então, vale a pena dar uma lida nesse tema. Mas temos que destacar ainda um enunciado do CJF, enunciado número 1 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Esse enunciado 1 traz aqui questões realmente relevantes. Por quê? Ele reflete a adoção também da teoria concepcionista. Veja só, a proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Então, fica claro aí que até mesmo o natimorto, que já foi nascituro algum dia, tem esses direitos da personalidade, tal como nome, imagem e sepultura. Não é porque houve um aborto que não tem direito a sepultar aquele natimorto. Não é porque ele nasceu morto que não teria direito a ser registrado o seu nome. Isso, inclusive, gera várias demandas judiciais nesse sentido, porque a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 70, 73, 6.015-73, ela não traz a possibilidade do registro do nome do natimorto na certidão de óbito de natimorto. Então isso gera algumas demandas judiciais que as mães querem registrar na certidão o nome que elas já estavam dando à criança durante a gravidez. Então, por isso que temos esse enunciado aí para reforçar esse direito. Perfeito, gente? Ótimo. Vamos falar agora sobre o fim da personalidade jurídica da pessoa natural.
se nós trabalhamos o início da personalidade jurídica da pessoa natural, temos que falar também do fim da personalidade jurídica. E quando se dá o fim da personalidade jurídica da pessoa natural? O fim da personalidade jurídica se dá com a morte. A morte representa o fim da personalidade jurídica. Só que nós temos dois tipos de morte: morte real e morte presumida. Nós temos a morte real e a morte presumida. Qual a diferença? Vamos lá. Morte real é aquela morte constatável através dos sentidos, em que você tem um cadáver para atestar que a pessoa morreu. A morte real, ela é caracterizada pela morte encefálica, pela paralisação da atividade encefálica. Então o indivíduo ele não morre quando ele termina de respirar. Ele não morre quando para o coração de bater. Ele é considerado morto com a paralisação da atividade encefálica, com a chamada morte cerebral. Os médicos, constatando essa morte cerebral, de acordo com a Lei 9434/97, já estão autorizados, inclusive, a retirar órgãos para fins de transplante. Entenderam? Importante ter essa noção. Agora, nós temos a morte presumida. A morte presumida, ela pode se dar de duas formas. Morte presumida com declaração de ausência e morte presumida sem declaração de ausência. Então, morte presumida com declaração de ausência e morte presumida sem declaração de ausência. Vamos começar pela morte presumida sem declaração de ausência. Por que o nome é morte presumida? Porque aqui nós não temos o cadáver para atestar que a pessoa morreu. Não temos uma certeza física da morte. E a morte presumida sem declaração de ausência está prevista no artigo 7º, incisos 1 e 2 do Código Civil. Veja só, a morte presumida sem declaração de ausência vai ocorrer naquelas situações em que o indivíduo desapareceu sem deixar notícias. Ele desapareceu, desculpa. Essa é a morte com declaração de ausência. Ele desapareceu numa situação geradora de probabilidade de morte. Então, repetindo, a morte presumida sem declaração de ausência é aquela que o indivíduo desaparece numa situação geradora de alta probabilidade de morte. O indivíduo desapareceu num desastre aéreo, num naufrágio, num incêndio, num desabamento. Todo mundo viu ele entrando no avião, ele estava na lista de passageiros, o avião caiu em alto mar, o corpo dele não foi encontrado. Ou então, quando o indivíduo é feito prisioneiro, desaparece em campanha, em guerra, né? Não é muito comum no Brasil, mas se isso acontecer, são situações geradoras de alta probabilidade de morte. Cessadas as buscas, no caso do inciso 1º, ou 2 anos depois do término do conflito, não tendo o indivíduo retornado no inciso 2º, o juiz pode declarar a morte presumida. Veja, não há um procedimento aqui com vários prazos. Caiu o avião, o corpo não foi encontrado, cessadas as buscas pelas autoridades, já pode a família pleitear o quê? A declaração de morte presumida, através da chamada ação de justificação de óbito, lá do artigo 88 da Lei 6.015 de 73. Aliás, uma lei que deve ser estudada, pelo menos a letra da lei, cada vez mais cai em prova. Então, o que acontece aqui? O indivíduo desapareceu sem deixar notícias, desapareceu sem deixar notícias, não. Desapareceu no desastre aéreo, cessadas as buscas, a família vai pleitear a declaração de morte presumida. E o juiz declarando a morte, a sentença do juiz vai ter eficácia ex tunc. Ele vai ser considerado morto desde o desaparecimento. O juiz vai fixar uma data da morte presumida. Não confundir a morte presumida sem declaração de ausência com a morte presumida
com declaração de ausência, lá do artigo 6º do Código Civil, e o seu procedimento no artigo 22 a 39 do Código Civil. É muito importante que você faça esse dever de casa. A gente vai passar aqui, né, por alto no procedimento, mas leia do artigo 22 a 39, até entender e memorizar esses artigos, porque eles caem em prova. Veja só, na morte presumida com declaração de ausência, na verdade não temos morte aqui, nós temos uma situação de ausência. O que é a situação de ausência? Quem é o ausente? O ausente é aquele que desaparece sem deixar notícias. O ausente é aquele que desaparece sem deixar notícias. Eu estava antecipando, né? É aquele que desaparece sem deixar notícias. Então veja, olha o problema para a família. Imagina um pai, né, casado, com duas filhas, ele desapareceu. Saiu para trabalhar e não voltou. Podemos concluir que ele morreu? Não. Professor, numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, que são cidades violentas, a gente pode concluir que ele morreu? Não. Tem que ter um dado concreto, alguém tem que ter visto ele numa situação de perigo. Então nós temos uma situação de ausência. Diante da ausência, o que a família vai pedir? A declaração de morte? Não. A família vai pedir que seja declarada a ausência. Aí vai iniciar um procedimento de ausência, lá do artigo 22 a 39, que tem 3 fases. A fase primeira, da arrecadação dos bens do ausente, chamada fase da curadoria dos bens do ausente. O juiz vai declarar a ausência e vai perguntar, olha, o que esse homem deixou aí? Ele deixou uma casa, um apartamento e um carro. Esses bens vão ser arrecadados e vai ser nomeado um curador para cuidar desses bens, preferencialmente o cônjuge. Porque imagina o drama dessa família. O pai saiu para trabalhar e não voltou. Além do sofrimento, da incerteza, a casa está no nome dele, o apartamento está no nome dele, o carro está no nome dele. Como é que essa família vai alugar o imóvel? Como é que vai vender o carro? Então, vai pedir a declaração de ausência. Os bens vão ser arrecadados e vai ser nomeado um curador, não do ausente, mas um curador dos bens do ausente. E aí, passado 1 ano depois da arrecadação dos bens do ausente, ou 3 anos, se o ausente tinha deixado um procurador, aí essa família pode pleitear, a esposa, os filhos, podem pleitear a sucessão provisória, que é a segunda fase do procedimento de ausência. A sucessão provisória. Para que serve isso? Nessa fase, os herdeiros do ausente já vão ser emitidos na posse, já vão poder ter a posse dos bens deixados pelo ausente. Então vai poder alugar o apartamento e receber os aluguéis. Não tem a propriedade ainda, não pode vender, mas já tem a posse, são emitidos na posse. E atenção, somente 10 anos depois da sucessão provisória, não é do desaparecimento, sempre tem essa pegadinha em prova, 10 anos depois da sucessão provisória é que a família pode pleitear a declaração, né, a sucessão definitiva. E para ocorrer a sucessão definitiva, o juiz aqui vai declarar a morte presumida do ausente. Aí o juiz vai declarar que ele morreu. Por quê? Há certeza que ele morreu? Não. Mas o juiz precisa fazer isso para, na sucessão definitiva, os bens do ausente serem transmitidos para os seus herdeiros. Aí aqui vai transferir a propriedade realmente. Aí os herdeiros vão receber os bens do ausente. Entenderam isso? Então, só aqui que ocorre a declaração de morte presumida, depois de todo o procedimento de ausência. Algumas considerações que devemos fazer ainda. Primeiro, e se o ausente retornar? Estamos falando da questão do retorno do ausente. Bom, se o ausente retornar depois de já ter sido declarada sua morte presumida,
você tem que verificar quando que ele retornou. Se ele retornar em até 10 anos, depois da declaração da morte presumida dele, da sucessão definitiva, ele pode recuperar os bens no estado em que se encontrarem, bem como os subrogados em seu lugar. Então, depois que o ausente é declarado morto, ele pode recuperar os bens se ele retornar. Ah, mas o filho vendeu a casa e com dinheiro comprou um apartamento. Ele recupera o apartamento que foi subrogado. Entenderam a lógica? Mas veja, é muito tempo, porque vamos imaginar uma situação, o indivíduo desapareceu. 1 ano depois, ou 6 meses depois, a família pleiteou a declaração de ausência. Foi arrecadado os bens. 1 ano depois da declaração de ausência, sucessão provisória. 10 anos depois, sucessão definitiva. Já passaram-se mais de 11 anos. E o ausente ainda tem 10 anos para retornar. Não é 10 anos do desaparecimento, é 10 anos da sucessão definitiva. Se ele retornar depois disso, aí ele não recupera mais nada. Tá certo? E aí, temos o enunciado da 8ª jornada de direito civil, importantíssimo, que pode cair na sua prova. Da 8ª jornada de direito civil, enunciado 614, que vai dizer que as regras referentes ao retorno do ausente do artigo 39 também podem ser aplicadas para o retorno do morto presumido, lá do artigo 7º. Porque no artigo 7º não fala, e se o náufrago retornar? E se aquele que estava desaparecido no acidente aéreo retorna? Não tem um artigo expresso. A doutrina já dizia que, por analogia, a gente poderia aplicar o artigo 39, que cuida do retorno do ausente, também para o retorno do morto presumido do artigo 7º. Isso agora está sedimentado, enunciado 614. Tá certo? Uma última consideração que eu quero fazer com vocês com relação à ausência é a seguinte. Existe uma maneira de você abreviar esse procedimento de ausência, que é longo. É no caso do indivíduo, quando desapareceu, é no caso do indivíduo que já tem mais de 80 anos e já está desaparecido há mais de 5. Olha só, se no momento do pedido da declaração de ausência, o ausente já conta com mais de 80 anos e está desaparecido há mais de 5, a lei autoriza que seja pedido direto a sucessão definitiva. Isso está no artigo 38. Exemplo, o ausente hoje teria 81 anos e está desaparecido desde que ele tinha 75 anos de idade. Então ele já tem mais de 80 anos e está desaparecido há mais de 5. Então já posso pedir direto a sucessão definitiva. É o que vai dizer o artigo 38 do Código Civil. Para a gente arrematar aqui, vamos ver uma questão de prova do Ministério Público de Minas Gerais, 2018. A morte baseada na ausência de todas as funções neurológicas define, em regra, o fim da personalidade. Veja só, aqui nós temos uma questão interessante. Por quê? A morte baseada na ausência de todas as funções neurológicas significa que é a morte cerebral. Ela define, em regra, o fim da personalidade? Está errado. A questão assertiva é um pouco confusa, mas ela está errada por quê? Porque a morte cerebral é uma situação de morte real. Mas não é em regra. É sempre. Tendo morte cerebral, está sempre morto. Não tem exceção. Então essa palavra em regra fica estranha. E também pode dar a entender que é a única forma de gerar o fim da personalidade. Não, existem 2 tipos de morte. Morte real e morte presumida. Então essa assertiva não está correta. A morte baseada na ausência de todas as funções neurológicas gera morte real. Sempre. Não é em regra. Entendeu? O detalhe da questão tem que ficar atento. Tá certo? Bom, fechamos aqui o nosso encontro e espero nos encontrarmos no próximo. Tá certo? A gente se vê. Até já. Olá, meus amigos. Vamos agora trabalhar o tema das incapacidades.
Você sabe que capacidade jurídica é a medida da personalidade jurídica. E você pode ter capacidade jurídica de direito e capacidade jurídica de fato. A capacidade jurídica de fato é a possibilidade de exercer por si só os atos da vida civil. Mas algumas pessoas não têm essa possibilidade, são os incapazes. O sistema de incapacidade ele é um sistema de proteção para proteger aqueles que não estão em situação isonômica, que não estão em pé de igualdade com os demais. Então, quando você denomina alguém como incapaz, não é com o intuito de estigmatizar essa pessoa, mas sim com o intuito de proteger aquele que pode estar vulnerável nas relações jurídicas. O rol de incapazes está presente nos artigos 3º e 4º do Código Civil. Esse rol foi profundamente alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que provocou uma verdadeira revolução sobre o tema. E hoje nós temos o seguinte rol. No artigo 3º você tem os absolutamente incapazes, que são apenas os menores de 16 anos. Você pode afirmar que não há absolutamente incapaz maior de 16 anos, apenas menores de 16. E quem são os relativamente incapazes? Aqueles do artigo 4º do Código Civil. Os maiores de 16 e menores de 18 são relativamente incapazes. O ébrio habitual e o viciado em tóxico. No inciso 3º, aquele que por causa transitória ou permanente não pode exprimir a sua vontade. E no inciso 4º, o pródigo. Esses são os relativamente incapazes. Lembrando, os absolutamente incapazes para praticarem negócios jurídicos precisam estar representados, sob pena de nulidade, conforme artigo 166, inciso 1. Os relativamente incapazes, em regra, precisam estar assistidos, sob pena de anulabilidade, artigo 171, inciso 1. Bom, daqui, claramente, você entende que o ébrio habitual, o maior de 16 e menor de 18, são relativamente incapazes. Não há muitas dúvidas aqui. Mas, professor, eu conheço um indivíduo que é viciado em crack e ele não tem qualquer discernimento, ele não pode ser considerado absolutamente incapaz? Não, é relativamente incapaz. Absolutamente só os menores de 16. Aquele que por causa transitória ou permanente não pode exprimir a sua vontade, por exemplo, uma pessoa em coma, seja uma causa transitória ou permanente, ela não pode exprimir a sua vontade. E o pródigo? Quem é o pródigo? O pródigo é aquele que dilapida compulsivamente seu patrimônio sem guardar reserva suficiente para a sua própria subsistência. Veja só, isso é um macete de prova, é um pulo do gato. O pródigo ele não está privado de todos os atos da vida civil. O artigo 1782, vai dizer para você os atos que o pródigo não pode praticar sem assistência do seu curador. E lá está dito, o pródigo não pode alienar, hipotecar, emprestar, olha, não pode celebrar contratos comodato de mútuo sem o seu curador. Não pode alienar, emprestar, hipotecar, demandar e ser demandado em juízo, transigir sem o seu curador. Agora, o que o pródigo pode fazer, então? Os atos de mera administração o pródigo pode praticar. Os atos existenciais que não têm cunho patrimonial, de disposição patrimonial, ele pode praticar sem o seu curador. Então, aquela pergunta de prova, o pródigo pode casar? Ele pode, porque é um ato existencial. O que ele não pode fazer é celebrar um pacto antinupcial regulando o regime de bens, que isso sim tem cunho de disposição patrimonial. O pródigo pode celebrar testamento? Bom, o testamento é um ato eminentemente de disposição patrimonial, mas o pródigo é considerado relativamente incapaz
para proteger ele dele mesmo, não é para proteger os seus herdeiros, porque ele pode se reduzir a uma situação de insolvência. Então o pródigo ele pode celebrar testamento, porque o testamento só vai surtir efeitos depois da morte. Então se só vai surtir efeitos depois da morte, não tem mais uma pessoa para proteger ali. Então ele pode praticar sim o testamento. Tranquilo? Agora, e o deficiente? O deficiente físico ou mental, ele é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz? Bom, primeiro você precisa saber quem é o deficiente. E a definição de pessoa com deficiência está no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei 13.146. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é o conceito de pessoa com deficiência. E você precisa entender que, a priori, o deficiente, seja ele físico ou mental, é plenamente capaz. É o que vai dizer o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para, inciso 1, casar-se, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, ser guardião, tutor e curador. Então veja, um deficiente pode ser até um curador de um incapaz. Não faça mais qualquer ligação com a ideia de que incapacidade tem a ver com deficiência. O deficiente, a priori, é plenamente capaz. Ser deficiente não transforma ninguém em incapaz. O que faz alguém se tornar incapaz é estar inserido numa dessas situações do artigo 3º e 4º. Então veja, a deficiência não é uma causa de incapacidade. Mas se o deficiente estiver inserido em uma dessas causas, aí ele será incapaz. Então, cuidado, porque na sua prova o examinador pode dizer assim: um esquizofrênico celebrou um negócio jurídico. Aí você vai pensar, poxa, o esquizofrênico é incapaz. Não. O esquizofrênico é deficiente mental, porque tem uma enfermidade mental. Mas você não sabe se ele é incapaz só pelo nome. Ele pode estar tratado, pode estar medicado. O esquizofrênico, o portador de síndrome de Down, o portador de Alzheimer, você não sabe o grau daquela deficiência, se retira ou não retira o discernimento. Então, cuidado, não vá pelo nome da doença, da deficiência. A questão é que tem que dizer algo mais. Se disser que um esquizofrênico sem qualquer discernimento, um esquizofrênico em surto, aí sim, aí já tem um dado a mais. Aí ele se encaixa, numa causa transitória ou permanente que ele não pode exprimir a sua vontade com discernimento. Então você tem que ver se a questão diz para você, o deficiente, se não puder exprimir a sua vontade, aí sim ele será considerado incapaz. Mas você não pode presumir isso só em razão do nome da doença. Fique muito atento com isso, tá? São as pegadinhas que têm sido cobradas. Agora, é importante perceber que o incapaz, vez ou outra, vai ter a sua vontade considerada pela lei. Olha o que diz o enunciado 138 do CJF. A vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do artigo 3º, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstrem discernimento bastante para tanto. Por exemplo, no procedimento de adoção, lá no ECA, o artigo 28, parágrafo 2º, traz uma questão interessante. Você sabe que os adolescentes são aqueles que têm entre 12 e 18 anos, e criança de 0 a 12 anos. Bom, os adolescentes entre 12 e 18 anos, eles são incapazes. Bom, pelo menos
De 12 a 16 são absolutamente, e de 16 a 18 são relativamente incapazes em razão da idade. Então pensa um adolescente de 14 anos, ele é absolutamente incapaz. Mas apesar disso, a sua vontade vai ser considerada. Ele não pode celebrar negócios jurídicos sem representação. Mas o artigo 22, parágrafo 2º do ECA, na verdade, exige que ele concorde em ser adotado, expresse a sua vontade em ser adotado. Então a lei aqui considera a vontade do adolescente que é um absolutamente incapaz. Importante ter essa exceção em mente. E eu fiz um mapeamento também de atos que relativamente incapazes podem praticar sem assistência. E em alguns casos até os absolutamente incapazes. Então veja só, um relativamente incapaz entre 16 e 18 anos, ele pode aceitar mandatos, celebrar contrato de mandato sem assistência, ser o mandatário de alguém, ser o procurador de alguém. Isso está no artigo 166 do Código Civil, o artigo da besta, porque só uma besta que vai dar uma procuração para um menor de idade, né? Mas enfim, mas é possível que você constitua um garoto de 17 anos como seu procurador, seu mandatário. Agora, nós temos também a possibilidade do menor entre 16 e 18 anos celebrar testamento, lá no artigo 1860, parágrafo único. Independente de assistência, porque o testamento é um ato personalíssimo. Aqueles entre 16 e 18 anos, apesar de serem relativamente incapazes, também podem casar, porque o artigo 1517 do Código Civil diz que a idade núbil no Brasil, a idade mínima para casar, é 16 anos. Veja, um adolescente de 16 anos, para comprar um apartamento, precisa estar assistido pelos pais. Mas para casar, ele não precisa estar assistido, porque a lei diz que ele já tem idade núbil. Ele vai precisar apenas estar autorizado. Autorização não se confunde com representação ou assistência. Representação supre uma incapacidade absoluta. Assistência supre uma incapacidade relativa. O representante pratica o ato no lugar do incapaz. Na assistência, o assistente pratica o ato em conjunto. Aqui não. O menor de 16, com 16 anos ou mais, ele pode casar. Mas basta uma autorização do pai em cartório, do pai e da mãe. Não é assistência. Tranquilo? O adolescente também, entre 16 e 18 anos, já pode votar facultativamente, pode celebrar contrato de trabalho. Então, mapeei aqui algumas situações que, apesar de serem relativamente incapazes, eles podem praticar os atos sem representação ou assistência. É no detalhe, é na exceção que você vai ser indagado em prova. Bom, trouxe aqui uma questão envolvendo esse tema de incapacidade. Prova do Ministério Público do Paraná 2016. Assinale a alternativa incorreta. Os ébrios habituais dos viciados em tóxico são relativamente incapazes. Letra B. São relativamente incapazes os pródigos. Letra C. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade são relativamente incapazes. Vamos analisar aqui cada uma delas, mas eu queria dizer o seguinte: mesmo que você vá fazer uma prova discursiva, sempre vale a pena fixar o conhecimento por questões objetivas. Por isso que eu trago algumas questões durante a aula, para fixar o conhecimento. É o que eu chamo de exercício de fixação, não é de revisão. Então, mesmo que você vá se preparar para uma prova discursiva, vale a pena você estar sempre exercitando. Então, veja só, a letra A. O ébrio habitual e o viciado em tóxico são relativamente incapazes? Está certo. Artigo 4º, inciso 2º. Letra B. São relativamente incapazes os pródigos? Está certo. Artigo 4º, inciso 4º. Letra C. Aquele que por causa transitória ou permanente não podem exprimir a sua vontade são relativamente incapazes? Correto. Artigo 4º, inciso 3º.
São absolutamente incapazes os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem necessário discernimento? Errado. A gente sabe que absolutamente incapazes apenas os menores, 16. Então você tinha que marcar como errada a letra D. Letra E. A capacidade testamentária é adquirida aos 16 anos de idade. Já vimos que sim. Então, veja como cai o detalhe, a exceção também, que eu trouxe o mapeamento para vocês. Então fiquem atentos. Outra questão, né, independente do concurso que você vai fazer, também gosto de trazer questões, né, de outros certames, porque isso ajuda a antecipar novas indagações. Prova do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo 2016. Quanto à capacidade civil, assinale a alternativa correta. A incapacidade civil se presume em se tratando de negócios jurídicos, levando a sua anulação. Olha aí, tudo que a gente está estudando caindo, né? Não se presume. E pior, se é nulidade, a incapacidade civil, né, nem sempre gera anulação, depende. Se for um caso de incapacidade absoluta, é nulidade. Se for incapacidade relativa, é anulabilidade. Então, aqui, né, não fecha essa questão e ainda está errado porque diz que se presume. Letra B. A emancipação do menor impúbere deve ocorrer por sentença judicial transcrita no registro civil. A gente vai trabalhar daqui a pouco a emancipação. Mas está errado porque existem várias formas de emancipação. Emancipação voluntária, judicial e legal. A letra B só está falando da situação da emancipação legal. Só que como ela deixa de maneira genérica, ela se torna errada. Porque nem toda emancipação precisa ter sentença judicial. É só judicial. Letra C. Os viciados em tóxicos são incapazes absolutamente. Já está errado. Viciado em tóxico é relativamente incapaz. Letra D. A deficiência mental afeta a plena capacidade civil. A gente viu o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não afeta. Letra E. Aquele que por causa transitória ou causa permanente não puder exprimir sua vontade é relativamente capaz? Correto. Correto. Ah, mas não falou em transitória. Tudo bem, mas o que por causa permanente ele é relativamente capaz? É. Então você tinha que marcar a letra E com base no artigo 4º, inciso 3º do Código Civil. Vamos mais uma questão para fixar esses conhecimentos? Prova do Ministério Público de Goiás, 2016. Sobre as incapacidades no direito civil brasileiro, podemos afirmar, letra A, são absolutamente incapazes os menores de 16 e aqueles que por enfermidade física, está errado, já vimos que está errado, né? Artigo 3º, inciso 1º. Letra B, a senilidade por si só é motivo de incapacidade. Não, gente, olha só, o fato da pessoa ser senil, ter uma idade avançada, não faz dela incapaz. O que vai fazer dela incapaz é se ela se inserir em alguma daquelas situações do artigo 4º, se ela não puder mais exprimir a sua vontade. Então a letra B está errada. Letra C. A pessoa com deficiência não terá sua plena capacidade civil afetada, podendo inclusive exercer o direito à família, o direito de decidir o número dos filhos, o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção. Correto, letra C, artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos ver a letra D, por que está errada. A incapacidade relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer decorre da deficiência mental. Não, a gente sabe que a deficiência mental não gera incapacidade. O que gera incapacidade são as causas do artigo 3º e 4º. Perfeito, gente? Demos aqui uma boa blitz sobre o tema, né? Trabalhamos vários aspectos. Vamos agora falar de um outro tema ligado à incapacidade, que é a emancipação. Vamos trabalhar, portanto, agora a emancipação. Bom, o que é emancipação?
eu vou começar dizendo o que ela não é. Emancipação não é uma forma de antecipação da maioridade. A maioridade vai se dar sempre aos 18 anos. O que é a emancipação, então? É a antecipação da capacidade civil plena. A emancipação é a antecipação da capacidade civil plena, para que o indivíduo possa exercer por si só os atos da vida civil. Mas para todos os efeitos, ele ainda é um menor de idade. Então, aqueles entre 16 e 18 anos que são relativamente incapazes podem ter a sua capacidade civil plena antecipada, né, entre 16 e 18 anos, mas eles continuarão sendo menores emancipados. Por que isso é importante? Porque apesar dele poder praticar os atos da vida civil, para o direito penal, ele ainda é inimputável. Ainda vai ser aplicado o ECA. O voto ainda será facultativo e não obrigatório. O serviço militar obrigatório só será aos 18 anos. Mesmo emancipado, ele não pode dirigir, porque dirigir só com 18 anos. É até curioso. Um menor emancipado com 17 anos, ele pode comprar um apartamento de R$1 milhão sem assistência, porque ele já é emancipado. Mas ele não pode comprar bebida alcoólica no bar, porque é proibida a venda para menores de idade. Entenderam? E os examinadores começaram a perceber que vocês confundem isso e estão perguntando. Então vamos ficar de olho nisso. Tá? Agora, existem 3 espécies de emancipação. Nós temos a emancipação voluntária, a emancipação judicial e a emancipação legal. Tá certo? Bom, o que seria a emancipação voluntária? A emancipação voluntária é aquela que, como o próprio nome indica, que decorre da vontade, não do menor, mas da vontade de ambos os pais. É uma decisão dos pais. Os pais, ambos os pais, decidem emancipar o seu filho menor. Exemplo, o filho passou no vestibular com 17 anos, vai estudar em outra cidade, os pais entendem por bem emancipá-lo para que ele possa alugar um apartamento sem precisar da ajuda, da assistência dele, que ele possa fazer matrícula em cursos sem a assistência dos pais. Então é a emancipação voluntária. Como é que ela é feita? A emancipação voluntária é feita, né, por escritura pública. Emancipação voluntária é feita por escritura pública, ou seja, os pais vão no cartório. E independe de autorização judicial, não precisa de homologação judicial. Tudo isso cai em prova porque está no artigo 5º, está previsto no artigo 5º, parágrafo único, inciso 1. Professor, e se ele só tem o pai, a mãe já morreu? Aí, lógico, basta a autorização de um dos pais. Mas é importante você trabalhar a divergência, né? E se a mãe quer emancipar e o pai não quer? Aí, nesse caso, vai ter que ser pedido suprimento judicial da vontade. Aquele pai que deseja emancipar pode ir a juízo e pedir para o juiz suprir a vontade do outro genitor que não quer emancipar. E aí tem uma divergência doutrinária. Eu entendo, como muitos autores, que essa emancipação continua sendo voluntária, ainda que tenha a participação do juiz, porque o juiz ele entra apenas para suprir a vontade daquele outro genitor. Então continua sendo uma modalidade de emancipação voluntária. Alguns autores, como Flávio Tartucci, vão chamar essa emancipação de emancipação judicial, porque tem a participação do juiz. Tá certo? Mas prevalece até em provas que é uma emancipação voluntária. Tá bom, professor, entendi. Mas qual seria, então, a emancipação judicial? Bom, a emancipação judicial, ela é aquela emancipação em que você tem uma situação de tutor, né, de tutela, na verdade. Então imagina que o Joãozinho ficou órfão com 3 anos de idade e seu tio virou o seu tutor.
Só que Joãozinho é um capeta em forma de guri. Só dá alteração, só faz arte. E conforme ele foi ficando mais velho, a situação foi piorando. E o seu tio não aguenta mais ser responsável pelos atos dele. Então, quando o Joãozinho faz 16 anos, o seu tio quer emancipar ele. Veja, ele está querendo se livrar daquele munus público, né? Aquele munus de cuidar daquele órfão. Então, nesse caso, não pode o tutor ir no cartório por uma escritura pública e emancipar e ponto final. Não. Nesse caso, o tutor ele tem que pedir uma autorização judicial. Na verdade, tem que pedir que o juiz emancipe o menor. Por isso que é uma emancipação judicial. Que não se confunde com a emancipação legal. Ob legis. São aquelas do artigo 5º, parágrafo único, os incisos 2, 3, 4 e 5. Primeiro caso é o casamento. A gente viu que a idade núbil no Brasil é 16 anos. Mas precisa o menor estar emancipado para casar? Não, basta ter 16 anos. Agora, a partir do momento que ele se casa, ele se emancipa. Então, é uma emancipação legal, porque não precisa ir no cartório, não precisa pedir para o juiz. Ocorreu o fato previsto em lei e a pessoa já está emancipada, plenamente capaz. Então, os menores entre 16 e 18 anos que vierem a se casar, já se emancipam. Emancipação pelo casamento. Professor, onde eu leio casamento aqui, eu posso estender para a união estável? Não! Não é sempre que você pode estender para a união estável. Por quê? O casamento é um ato extremamente solene, exige inclusive a autorização dos pais. Seria uma burla a lei você entender que a união estável poderia emancipar. Então imagina, os pais não autorizaram os filhos a casar, e aí eles fogem de casa e vão morar junto para construir uma união estável. Seria uma burla a lei. E a regra é que a capacidade civil plena só se dá aos 18 anos. Então a emancipação já é uma exceção à regra. E normas excepcionais devem ser interpretadas excepcionalmente. Consegue compreender isso? Importante ter isso em mente. Bom, entendido isso, dessa forma, a gente precisa verificar outras duas formas de emancipação legal, que eu costumo dizer que são formas anacrônicas. Por quê? Se você volta no tempo para o Código Civil de 16, você vai lembrar que você era absolutamente incapaz até os 18 anos, e não aos 16, até os 18. E você era relativamente incapaz entre 18 e 21 anos. Então essas regras que eu vou falar agora faziam mais sentido quando você era incapaz até os 21. Por exemplo, aqui vai dizer que o exercício de um cargo público efetivo emancipa. Vocês conseguem imaginar um menor de 18 anos exercendo um cargo público efetivo? Porque não é aprovação em concurso público. Cai muito em prova isso. Não é aprovação, não é a posse, não é a nomeação, é o exercício efetivo. É muito difícil você ter alguém com menos de 18 anos exercendo um cargo público. Agora, quando no Código Civil 16 trazia 21 anos para você ser capaz, aí você podia passar num concurso aos 18 e exercer já. Então, é anacrônico, mas ele está presente. Então, a sua prova vai cair? Vai. E eles vão querer te derrubar, vão dizer aprovação no vestibular, aprovação no concurso público. Não. É exercício público efetivo. A mesma coisa, colação de grau em curso de ensino superior. Temos exceções, mas é muito difícil alguém com menos de 18 anos se formar numa faculdade. Tem que ter liminar para pular séries no colégio, para adiantar séries, né? É muito difícil. Mas se acontecer, a pessoa se emancipa. Se acontecer. Tá certo? Cuidado, é colação de grau em curso de ensino superior, não é colação de grau no terceiro grau, não é colação de grau em ensino técnico, não é aprovação no vestibular, é ensino superior. E nós temos no inciso 5
Aquele que, em razão de uma relação de emprego, de um estabelecimento, ele ofere com seu trabalho renda suficiente para a sua própria subsistência. Muito comum hoje em dia com jogadores de futebol. Veja, o Vinícius Júnior, hoje atacante do Real Madrid, jogava no Flamengo e com 16, 17 anos já ganhava milhões. Ganhava um salário de 400 mil por mês. 400 mil por mês é suficiente para você se sustentar? Eu espero que sim, né? Mas com certeza é para todo mundo. Então, ele já estava emancipado tão somente por esse fato. Não precisa ir em juízo. E aí que tá. Tem muito aluno que às vezes fica um pouco assim, mas professor, mas ele não precisa ter uma declaração de estar emancipado. Não, o simples fato dele já ter renda suficiente já emancipou. Mas como é que isso funciona na prática? É que às vezes você não consegue visualizar. Eu gosto de mostrar para você como isso funciona. Vamos pegar o exemplo do Vinícius Júnior, né, mas um jogador de futebol, né, de maneira hipotética. Imagina que com 16 anos de idade, o jogador de futebol, num grande clube como o Flamengo, né, um dos maiores, o maior, o mais querido, né, então o jogador lá do Flamengo com 16 anos, ele já está ganhando 200 mil por mês, porque é uma grande revelação. Vamos imaginar que o seu empresário assina um pré-contrato, e aí eu vou dar uma situação hipotética aqui, tá? Porque tem regras no futebol que às vezes inviabilizam isso, mas vamos de maneira hipotética. O seu empresário assina um pré-contrato com um clube da segunda divisão da Espanha. Veja, o que é melhor? Jogar no Flamengo, maior clube do Brasil, salvo entendimento em sentido contrário, claro, na minha opinião, ou um clube da segunda divisão, Real Madrid B, né? E aí? O que é melhor? Veja, o problema é que ele fez esse contrato, tá? Com o clube da segunda divisão. E aí, posteriormente, quando ele está com 17 anos, vem o Barcelona e faz uma proposta muito melhor. Só que ele já tem um pré-contrato. Aí, o que o empresário do jogador fala? Olha, quando ele assinou aquele pré-contrato, ele era menor de idade, tinha que estar assistido pelo seu pai, então aquele pré-contrato é anulável. O que vale é o contrato com o Barcelona que ele fez com o pai. E aí? Está errado. Por quê? Como ele já ganhava 200 mil por mês, ele não precisava estar assistido pelo pai. Então aquele primeiro pré-contrato é válido. Se ele assinar um novo contrato com o Barcelona, né, ele está rompendo o contrato anterior e vai incidir multa e tudo mais. Entenderam a pertinência prática? Não é que o emancipado se aprovar que é emancipado, mas pode ser até contra ele essa questão, né? Ele já estava emancipado, ele já respondia pelos seus atos no direito civil. Entenderam a lógica? Vamos trazer mais uma questão aqui para ver como que esses temas são cobrados, sempre importantes. Prova Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Essa aqui a gente já fez, na verdade, né? E a letra B falava da emancipação do menor em público e deve ocorrer por sentença judicial. Então não é deve ocorrer. Existem outras formas, como a gente viu, emancipação voluntária e legal. Uma outra questão aqui, prova do Ministério Público de Santa Catarina, ano de 2016. De acordo com o Código Civil, são hipóteses de emancipação a concessão dos pais ou de um deles na falta do outro mediante instrumento público ou particular. Já está errado. Não é instrumento público ou particular. A emancipação voluntária tem que ser por instrumento público. Então o erro está aí. Olha aqui no detalhe, a questão é gigantesca, mas já matamos no início porque temos certeza do que estamos estudando, do que estamos falando. Para você ter essa certeza, você precisa revisar a matéria. Use esse seu caderno como um caderno de reta final, de revisão. Estude, né,
a jurisprudência, esteja em dia com os informativos do STJ e do STF. Você pode se valer do site de Zelo Direito. Faça muitos exercícios e leia a lei, sempre estudando com a lei do lado, avançando nos artigos que não foram falados em aula, para você não ser surpreendido na prova. Tá certo? Bom, fechamos aqui esse nosso encontro sobre incapacidade e emancipação. Espero vocês numa próxima oportunidade. Até!